Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobre a natureza aqui todos os dias pra vocês. Às vezes no nosso quadro Terrorcast, que é tipo um podcast, né? Ou então no quadro Make com Relatos, que é eu me maquiando, né? Fazendo minha make enquanto eu conto relatos sobrenaturais. E bom, se você caiu aqui de paraquedas, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Todos os conteúdos postados aqui no YouTube também estão disponíveis lá no Spotify para você ouvir onde e quando quiser, e o link também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, assim fica bem mais fácil de vocês me encontrarem por lá. E bom, gente, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, então já vamos para os relatos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, já que tem vídeos novos aqui todos os dias de segunda a sexta, pelo menos um vídeo tem. E olha que eu tô mantendo uma frequência bem da boa, de 2 vídeos por dia, e os relatos estão, né, os vídeos estão cada vez mais extensos do jeito que vocês gostam. Então assim, eu acho que eu mereço que você seja inscrito no meu canal, sabe? Mas enfim, e também não se esqueça de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar meu conteúdo aqui na plataforma. E se também tiver disponível a opção de hypar, eu sei que não pode hypar sempre, mas se esse vídeo estiver disponível aí pra você que tá me assistindo, hypa pra mim, porque ajuda muito. Bom, já falei mais da conta, né, mais do que eu já devia falar. Então agora chega de conversa fiada e bora pros relatos de hoje, que é uma coletânea sobre cemitério que me pediram muito. Tô sempre de olho nos comentários e eu percebi que me enviaram, assim, tanto nos comentários quanto também lá no direct do Instagram, vários pedidos pra eu fazer. É uma coletânea sobre cemitérios, então vamos lá. E bom, o nosso primeiro relato dessa coletânea se chama, é um título até bem grande, A Entidade que Salvou Meu Pai no Quartel, mas depois deu uma lição nele. E aí a pessoa colocou kkkk, respeito zero pelo pai, tipo, foda-se. Mas vamos lá. Oi, Li, me chamo Grazi e esse é meu nome verdadeiro. E não tem problema em você citá-lo. Sou do Rio de Janeiro. E a história que venho lhe contar aconteceu com meu falecido pai. Ai, tadinho, eu ri e ele já é falecido. Ai, perdão, tá, perdão. Mas enfim, bom, na época em que ele servia o quartel. Me desculpe, né, se tiver alguns erros ortográficos, pois estou escrevendo rápido e o corretor às vezes muda as palavras. Mas enfim, na época o meu pai tinha 20 anos e ele era candomblessista. Era do candomblé, religião de matriz africana. E o meu pai, assim, ele era muito mulherengo. Tanto que fez um monte de filhos em 4 mulheres diferentes. Estou contando isso pois foi por conta disso que o meu pai quase se deu muito mal no quartel. Enfim, o meu pai era conhecido, né, no quartel por ser muito corajoso. E ele tirava serviço no turno da noite, noite ali, madrugada, até de manhãzinha. Então sempre que algum colega de rancho dele era escalado para tirar serviço nesse horário, eles pediam ao meu pai para tirar serviço no lugar deles. E para isso, meu pai cobrava uma quantia de cada colega de farda que ele pedia, né, para poder render o serviço. Isso porque muitos tinham medo de ficar na guarita, pois essa guarita ficava lá para dentro assim da mata fechada. Longe do quartel e próximo a um cemitério. E os soldados sempre relatavam ter experiências sobrenaturais nessa guarita. Bom, teve um dia que, enquanto meu pai estava tirando o serviço, ele começou a ouvir uma movimentação vindo do tal cemitério. Vindo ao longe, rapidamente se aproximou dele. O meu pai conta que sentiu um cheiro muito forte de podre e uma sensação muito ruim. E aí, quando ele ia olhar para trás, alguém encostou em seu ombro e ele sentiu ali o cheiro assim de podre ainda mais forte. E concluiu que o cheiro vinha de quem estava atrás dele. E quem quer que estivesse atrás dele ali, disse o seguinte: tu não gosta de pegar a mulher dos outros? Pois eu vim aqui para te levar comigo. E eu vim amando do seu companheiro de farda. Aquele que te pagou para ficar no lugar dele hoje. Nossa, então era uma cilada. Meu pai conta que na hora em que ele se virou, ele viu um homem alto, com uma aparência cadavérica, cheio de vermes pelo corpo, e assim com um sorriso diabólico.
E Li, mesmo assim, o meu pai, sendo muito corajoso, ele confessou que nesse dia ele quase faleceu quase faleceu de medo. Mas assim, ele não deixou transparecer. E como meu pai era ali meio corajoso e afrontoso, ele disse pro tal espírito / demônio: antes de você me levar, eu quero que você me diga quem é que mandou você. Pois foram 2 homens. Ele concluiu: pois 2 homens me pagaram hoje para tirar o serviço no lugar deles. E depois que eu morrer, eu vou voltar para me vingar desse merdinha que nem teve a coragem de vir me encarar e tirar satisfação como um homem de verdade. E bom, e ele ainda disse mais coisa: depois eu vou atrás de você por ter me matado. E aí ele finalizou. E aí o meu pai conta que na hora em que aquele ser iria responder, meu pai ouviu uma gargalhada masculina vindo do cemitério, mas de outro lado. E logo, quem deu aquela gargalhada já estava atrás do meu pai, e de frente para aquele ser que queria levar o meu pai. E ali o meu pai conta que sentiu uma paz e viu um terror, sabe, nos olhos daquele ser que queria dar cabo da vida dele. Logo, meu pai ouviu uma voz masculina atrás dele dizendo: solta meu cavalo agora. Nem você e nem ninguém aqui vai levar o meu moço daqui para lugar nenhum. Se não deixar ele em paz, eu vou atrás de você e daquele sujeitinho que mandou você aqui, e dou um jeito nos 2. Li, meu pai conta que aquele ser, que estava na frente dele desapareceu como fumaça diante dos seus olhos. E desapareceu com um semblante ali de pavor. Quando meu pai foi olhar para trás para ver quem era, ele viu o guia dele, Exu Caveira. E Exu disse a ele: você é um bom rapaz, mas tem que segurar essa cobra aí dentro das calças, senão eu vou deixar você ser castigado por ficar mexendo com a mulher dos outros. E bom, logo em seguida também sumiu, soltando antes uma gargalhada, E aí o meu pai voltou pro quartel, Meu pai voltou ali pro quartel de manhã e foi dormir. No sonho, Exu Caveira apareceu para ele e revelou o nome de quem tinha mandado aquele ser para dar cabo da vida do meu pai. Meu pai disse que acordou furioso, mas que não fez nada com o rapaz, pois ele sabia, que estava errado. E ele disse que se não fosse, pelo aviso de Exu Caveira, ele iria dar uma surra no cara que fez essa magia pesada, para dar cabo da vida dele. Mas como ele sabia que seria cobrado se fizesse isso, decidiu engolir, o orgulho e deixar pra lá. Bom, na hora do almoço, meu pai foi pro refeitório e deu de cara com um homem que havia mandado aquele ser macabro. O homem estava com um olhar de chocado, surpreso e enfurecido ao mesmo tempo. Chocado e surpreso, por ver meu pai ali, vivo e bem. E furioso por ver que o trabalho que ele tinha mandado fazer contra meu pai não havia dado certo. Meu pai olhou fixamente para ele com um olhar de ódio e logo depois deu um sorriso debochado pro cara. E ali deu uma gargalhada. Meu pai realmente tinha se deitado com a mulher do sujeito, mas a mulher tinha dito pro meu pai que era separada, então ele não teve culpa. Mas depois de descobrir que o cara tinha tentado matar, ele através de uma feitiçaria pesadíssima, meu pai, só para provocar, ficou com a mulher do cara outra vez. Só que dessa vez fez questão de que o cara soubesse, pois ele mesmo foi contar. Só que Li, dessa vez, nem precisou o cara fazer nada contra o meu pai. Lembra que Exu Caveira havia avisado pro meu pai para ele manter a cobra dentro das calças, senão ele deixaria meu pai ser castigado? Pois muito que bem. Um dia, quando meu pai voltava ali do quartel, bem tarde da noite, ele conta que enquanto subia a escadaria do morro onde ele morava, ele sentiu alguém puxar sua camisa e derrubá-lo no chão com muita força. E logo ele sentiu como se fossem vários homens dando uma surra nele, tudo assim ao mesmo tempo. Meu pai conta que até chicotadas ele sentiu naquela noite. E essa surra durou cerca de uns 3 minutos, mas para o meu pai pareceu uma eternidade. Quando pararam de bater nele, meu pai estava muito machucado e sangrando. Ele olhou em volta e não viu ninguém. A rua estava deserta e a escadaria também. Logo em seguida, após ele se levantar, ele ouviu uma gargalhada e alguém dizer: "Eu não mandei você guardar essa cobra na calça?"
Eu já disse, você é um bom rapaz. Eu gosto de você, mas eu não aceito ser desobedecido. Acho bom me obedecer dessa vez, senão da próxima, não sou eu que vai vir te corrigir. Eu vou tirar a minha proteção de você e vou deixar aquele Egum te levar, para ver se assim você aprende. Bom, meu pai não conseguiu ver quem era, pois estava com os olhos com um pouco de sangue, sabe? Que escorria ali da sua cabeça. Mas ele sabia quem havia dado aquela surra nele, né? E Li, nunca mais o meu pai pegou a mulher de ninguém. E nem desobedeceu às ordens de qualquer entidade. E aí o relato acaba por aqui. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E seu pai foi muito debochado, né? Ai, gente, como pode? Tem gente que é muito debochada. Ai, ai. Mas que doideira, né? Porque provavelmente, né, pela forma como o Exu falou, era um Egum, né, que fala, mas tinha ali a aparência de um cadáver. Aí eu fiquei pensando, deve ter vindo do cemitério, né? Não deve ter vindo de outro lugar, provavelmente foi do cemitério. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. E esse se chama O Anjo do Cemitério. Oi, Li, meu nome é Isabela e não tem problema nenhum em falar o meu nome. Esse relato é da cidade em que a minha avó morou a vida inteira antes de falecer. E bom, vamos ao relato. Existia um homem na cidade que ele era muito mau, mas assim, muito mau mesmo. Ele escravizava pessoas e era muito mau com seus escravos. Certo dia ele morreu e foi enterrado no cemitério da cidade. Li, eu não sei se é perto ou eu não sei se é perto ou se fizeram para ele, mas tinha uma estátua de um anjo de mão posta, cabeça baixa e ajoelhado, como se estivesse orando. E bom, ali aquele homem foi enterrado, próximo a onde estava o anjo. No dia seguinte, os coveiros do cemitério ficaram pasmos quando viram a estátua que estava ajoelhada, de mãos postas e cabeça baixa. Ela estava em pé, com os braços cruzados e o rosto virado para o lado oposto do túmulo deste homem. Com o rosto ali com uma expressão como se estivesse irritada. Pois Li, o anjo não gostou daquele homem ter sido enterrado ali. E observação. Esse homem, ele é tataravô de uma colega minha que eu conheci há pouco tempo. E essa história eu ouço da boca da minha família desde pequena. E quem quiser ver, eu vou deixar o nome da cidade aqui, não tem problema algum em falar no vídeo. O nome da cidade é Senador Firmino e adivinha o estado, Li? Isso mesmo, Minas Gerais. Bom, aí agora ela falou que era só pra mim. Peraí. Beijo. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Muito obrigada pelo carinho. E, peraí, deixa eu só terminar de ler o que ela escreveu pra mim. Ah, tá. Entendi. Eu fiz o que ela pediu. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? E, gente, eu acho que eu já escutei essa história. Porque Minas não é muito longe, né? Eu sou do Espírito Santo. E, se eu não me engano, eu já tinha escutado essa história antes. E, gente, o homem era tão ruim que nem a estátua do anjo suportou ter ele perto. E aí o que fizeram, né? Tipo, porque eu já escutei, assim, por alto essa história. Mas aí retiraram o corpo do homem de lá, o que fizeram? Se você que mandou o relato estiver assistindo o vídeo, explica nos comentários. Ou se você que tá assistindo já tinha escutado essa história antes, coloca aí nos comentários o que deu, né? Tipo, se eles tiraram o homem, ou então se chegaram a fazer, né? Tirar a estátua, não sei, coloca nos comentários. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. E agora a gente vai pro próximo. Deixa eu só ver aqui um negócio. Porque quem separa os relatos, eu já contei esse relato, tenho certeza. Então eu vou pular ele e vou pro próximo. Esse se chama O Homem do Cemitério. Nesse relato, minha mãe já estava um pouco mais velha. Ela já tinha ali seus 16 anos e havia se mudado para uma outra casa que ficava em um morro muito grande. E vale ressaltar que no meio desse morro ficava um cemitério. Mas vamos lá. Certo dia, saindo com suas amigas para uma balada, depois de curtir bastante, porém sem beber porque ela não gostava, ela e suas amigas estavam indo para casa. Porém, nenhuma delas mora para cima do morro. Então, iam apenas para acompanhar a minha mãe.
Só que quando chegaram no pé do morro, elas viram um homem alto de capa e chapéu. Então elas falaram para minha mãe ir acompanhando ele, e assim ela fez. Quando ela se aproximou do homem, ela disse: "Espera, moço, eu vou com você." E ele então respondeu: "Eu não tô indo pro lugar que você vai." Nisso ele virou e fez algo que a deixou pálida de medo. Ele simplesmente atravessou a grade do portão do cemitério e desapareceu. Nisso, minha mãe saiu correndo para a casa dela e, chegando lá, ela contou para minha avó, que a acalmou e disse que o que ela viu havia sido, uma assombração. É isso, Leandro. Espero que conte este relato no seu canal. Eu, minha mãe e minha irmã adoramos os seus vídeos. Um beijo, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E, gente, eu tô pensando aqui, que coragem, né? Tipo, isso era muitos anos atrás, né, gente? Pra você ver um homem assim e falar, vai com ele, é seguro. Tipo, gente, hoje em dia, mulher jamais faria isso, sabe? Tipo, vou subir o morro ali com aquele homem. Tipo, nunca que eu deixaria uma amiga minha fazer um negócio desse. Não, nós vamos te deixar em casa, sim. Ai, gente, com certeza, assim, era um espírito, né? Que estava enterrado ali. E realmente, né? Ele não mentiu, né? Pro lugar que ele estava indo não era o lugar que a sua mãe ia. Vamos pro próximo relato. O próximo relato se chama Os Vultos do Cemitério. Olá, Leandra, por favor, não revele meu nome. Essa história, um tanto quanto sinistra, aconteceu quando fomos enterrar a minha avó que havia falecido. Foi um dia muito triste, estávamos todos assim muito abalados. E lembro que na época eu estava com 13 para 14 anos e tinha muitos parentes e primos assim que eu não via há muito tempo. E todos se reunimos para poder velar e enterrar a minha avó. Bom, a minha avó foi enterrada no cemitério municipal aqui da minha cidade, que prefiro não mencionar o nome. É um cemitério muito grande. Então, enquanto a minha avó estava sendo velada, eu e mais uns 7 primos meus, ao todos estávamos ali umas 8 crianças / adolescente, estávamos andando pelo cemitério, pois o cemitério daqui é extremamente grande. E isso era de madrugada. Era por volta de umas 3h30, estava quase dando 4 da manhã. Minha avó faleceu à noite, então o velório dela, assim, né, o tempo que a gente ficou velando, foi ali pela madrugada. Bom, estávamos até que tranquilos, andando assim pelo cemitério, tomando meio que uma fresca, pois o cemitério ele ficava numa parte mais alta em relação a onde os corpos eram velados. E lá se inventava muito. Bom, ficávamos andando pra lá, andando pra cá, até que de repente uma prima minha, que na época tinha uns 7, 8 anos, começou a apontar para um lugar que era bem mais afastado da onde a gente estava. E ela apontava dizendo que estava vendo várias sombras para lá e para cá, como se essas sombras estivessem dançando. Era como se fosse sombra de bonecos muito grandes. E aí ela apontava e até então só ela estava vendo. E como ela apontava e ficava, gente, não é possível que vocês não estão vendo, e também por ela ter a idade que ela tinha, nós começamos a falar que ela estava mentindo e que era coisa da cabeça dela. Teve até uma prima minha que começou a dizer que ela estava ficando doida. E sabe como é criança, né? Ela ficou bem brava com a situação e acabou descendo ali o cemitério e indo para perto de seus pais que estavam velando o corpo da minha avó. E nisso ficou eu e mais os meus outros primos lá no mesmo lugar em que a gente estava. Até que tocamos no assunto dessa nossa prima ter visto essas tais sombras. E aí pensamos, e se for verdade? E se talvez ela era médium e só ela conseguia ver? E aí um outro primo meu teve a péssima ideia de falar assim, por que a gente não vai até lá? De repente a gente chegando perto vê alguma coisa. Leandra, pra que vamos fazer isso? Bom, fomos na direção aonde aquela minha prima disse estar vendo aquelas sombras. Nós, em nenhum momento, vimos as tais sombras que ela dizia que pareciam ser sombra de seres humanos gigantes, sabe? Bonecos grandes. Mas conforme a gente foi chegando perto do lugar em que ela havia apontado,
nós fomos sentindo uma energia muito estranha, sabe? Uma energia muito, mas assim, muito negativa. Até que em dado momento, simplesmente algo paralisou a gente. E isso aconteceu quando estávamos praticamente do lado da árvore onde ela disse ter visto as sombras. Leandra, até hoje eu não encontrei nenhuma explicação plausível para o que aconteceu naquele momento. Eu e os meus primos ficávamos paralisados, como se os nossos pés estivessem colados no chão. E a gente sentia, a gente não via, mas sentia algo ficar passando rapidamente próximo ao nosso corpo. Isso porque meio que fazia um vento, sabe? E a gente ficava com o corpo todo arrepiado. Mais uma vez repetindo, nós não víamos nada, mas a gente sentia que tinha algo de errado. Principalmente porque começamos a escutar várias vozes, como se tivesse várias pessoas conversando e se movimentando perto da gente. Foi algo tenebroso. Lembro que a gente conseguia falar, né? Só não conseguia se mover. E aí eu falei para os meus primos começar a rezar o Creio em Deus Pai. Então meio que começamos um coro, eu e os meus primos e primas rezando juntos a mesma oração. E aos poucos começamos a ter movimentos novamente. E é óbvio que a gente não perdeu tempo. Descemos o cemitério correndo o mais rápido que a gente podia. Bom, nesse meio tempo aí um dos meus primos acabou caindo, se ralando todo. Foi uma choradeira, foi um desespero, mas conseguimos todos chegar sã e salvos aonde o corpo da minha avó estava sendo velado. E Leandra, quando chegamos, contamos para essa minha prima e pedimos desculpa a ela por conta de ter zoado antes com a cara dela e de ter falado que ela estava ficando doida. Se tivéssemos escutado ela e tivéssemos descido junto com ela, nada disso teria acontecido. E foi como eu mencionei antes, até hoje não acho uma explicação plausível para o que aconteceu. Porque assim, a gente não viu nada, mas sentimos que tinha algo pesado ali. Não sei se era por conta do horário ou talvez era o túmulo que tinha ali próximo, né? A gente não prestou atenção em nome, data, nada, então a gente não sabe. De repente era uma pessoa muito ruim que estava enterrada ali, não sei. Mas que o negócio ali foi pesado, foi. E bom, esse foi o relato. Caso você leia, um grande beijo, gosto muito dos seus vídeos. Um beijo, muito obrigado por ter enviado. E assim, gente, eu só não vou falar, tipo, nossa, que ideia também ficar andando de madrugada no cemitério, porque eu já fiz isso muito em velório de parente. Eu e os meus primos ficavam andando pra lá e pra cá, mas eu sei que é muito, tipo, muito perigoso, gente. Não recomendo fazer. Mas estaria sendo hipócrita se eu ficar julgando, né? Mas, gente, eu também não faço ideia do que eram essas sombras. E foi o que você falou. Pode ter sido várias coisas. Pode ter sido o horário. Pode ter sido, talvez, algum túmulo específico que estava ali perto. Então, assim, fica muito difícil realmente saber o que era. Mas, enfim, um beijo. Muito obrigado por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só beber um pouquinho de refri, uma coquinha. Porque tá um calor, gente, aqui. Um calor. Bom, vamos lá. Uma experiência diabólica. Esse é o nome do nosso próximo relato. Bom, Leandra, antes desse dia do que aconteceu este relato que eu estou descrevendo, eu tinha um mau costume. Bom, hoje eu vejo como um mau costume, mas na época era algo comum para mim. Que era ficar visitando cemitérios junto com alguns amigos. E a gente sempre fazia isso quando a gente matava a aula. Até que um dia eu fiz isso pela última vez, porque aconteceu algo muito macabro comigo. Eu tinha 16 anos e isso era de manhã, tá? Não era assim de tarde, de noite, nada do tipo. Era a luz do dia mesmo. E eu tinha matado aula junto com 2 rapazes, né, ali da mesma idade que eu e mais 2 meninas. E estávamos em 5 pessoas. Matamos a aula e isso era por volta de umas 8 e pouca da manhã. A gente só assistiu a primeira aula, que era educação física, e daí conseguimos matar a aula. Passamos numa padaria, compramos alguns pães, mortadela e Coca-Cola. Essa é das minhas, gosto de Coca-Cola. Mas enfim, e fomos para o cemitério municipal aqui da minha cidade. Esse cemitério,
É um lugar muito gostoso de ficar. Lembro que ventava muito. E nesse ponto onde nós gostávamos de matar aula, tinha uma árvore enorme. E ali próximo a ela não tinha túmulos, né? Não tinha ninguém enterrado até então. E aí a gente gostava de ficar ali num banquinho que tinha. E bom, só que tinha bastante tempo que a gente não ia nesse cemitério. Então, quando chegamos, tomamos um susto, assim, foi tipo uma surpresa, quando vimos que havia um túmulo novo ali. E a gente até estranhou, porque a gente sempre pensou assim, nossa, aqui é um lugar que eu acho que nunca vai ser enterrado ninguém. Mas tinha uma pessoa ali enterrada. E esse cemitério, ele é daquele estilo que os túmulos são acima da terra. Então, assim, tinha uma catacumba, eu acho que é assim que fala, né, gente? Não sei se ela escreveu certo. Mas enfim, tinha uma catacumba gigante. Tinha uma catacumba grande feita de um mármore negro que dava até bastante medo. E ali havia uma pessoa enterrada. E assim, confesso que a localização desse túmulo ficava perto, mas não era encostado no banco em que a gente sentava. Então, só observamos, não nos atentamos a nome, data, nada. E assim, era tão recente que não tinha nem foto, nem nada do tipo. Não sei se a família colocou depois, porque depois desse dia eu nunca mais voltei lá. Mas enfim, sentamos ali e começamos a comer, tomar refrigerante e ficar jogando conversa fora. Até que depois de mais ou menos 1h30, voltamos no assunto do túmulo de novo. E foi aí que a gente meio que se aproximou. Só que o que acontece? Eu meio que fui na frente e toquei no túmulo. E Leandra, pra que eu fui fazer isso? Eu não sei se, sei lá, naquele dia me deu um estalo espiritual e a minha mediunidade, sei lá, aflorou do nada, mas assim, não sei bem se foi isso, porque depois disso eu nunca mais passei por nada parecido. Não sei se foi porque eu estava fazendo algo errado, que era eu estar matando aula, né? Não sei se era a pessoa que estava enterrado ali em si, não sei, Leandra, que diabos aconteceu. Mas na hora que eu toquei no túmulo, foi como se eu tivesse ido para um outro lugar. Na hora eu senti uma energia muito, muito, muito ruim e fui para um outro lugar muito estranho. Era um lugar onde dava para sentir que era gelado, sabe? Era úmido e tinha um cheiro muito ruim. Era como se fosse um bairro, sabe? Mas era uma coisa muito, mas muito macabra. Lá eu não via ninguém, sabe? Não vi nenhum outro ser humano além de mim. Mas eu escutava muitos gritos, como se tivessem muitas pessoas agonizando de dor. Como se eu tivesse, assim, no Vale dos Suicidas, vamos dizer, né? Porque eu já vi algumas histórias sobre esse lugar e pelas características é bem parecida com esse lugar que eu fui quando eu toquei no túmulo. Leandra, eu lembro que eu sentia a pele do meu corpo queimar muito. Era uma sensação muito ruim, uma angústia, uma coisa assim pavorosa. E eu lembro que eu ficava andando por aquele bairro, vamos dizer assim, porém eu não achava saída, eu não sabia o que fazer, eu não sabia nem por que eu estava naquele lugar. Então assim, era de fato uma sensação muito, mas muito estranha. Até que de repente eu decidi me ajoelhar, ali mesmo, naquele bairro estranho, e começar a rezar o Pai Nosso, e pedir a Deus para que eu voltasse para casa. Eu lembro que eu rezei uns 5 Pai Nossos, até que de repente eu comecei a sentir aquela sensação estranha e trêmula no meu corpo novamente. E quando eu abri os olhos, eu já abri os olhos puxando o ar. Nisso eu estava no banco ali do cemitério deitada, pois eu havia desmaiado quando eu toquei no túmulo e os meus amigos me colocaram no banco. Esse banco, ele era feito de mármore, então ele era bem espaçoso e grande. Então, assim, tinha espaço para eu meio que ficar deitada, porém com as minhas pernas ali pro lado de fora. Mas, assim, eu acordei já levantando, puxando o ar, tentando entender o que tinha acontecido. Meus amigos estavam com os olhos arregalados e, assim, uma das meninas já estava até chorando, porque eles acharam que ia ter que chamar a ambulância, a polícia ou algo do tipo, e né, ninguém podia descobrir que a gente estava matando aula, senão dava muito ruim. Pra mim nem tanto, porque a minha mãe sempre foi muito de boa, mas pra eles sim. E aí eles ficaram apavorados, mas quando eu acordei, eles já ficaram mais aliviados. Bom, contei pra eles o que aconteceu, o lugar que eu estive enquanto eu estava ali desmaiada.
Leandra, ficamos com tanto medo que a gente nem se atentou a, sei lá, chegar perto do túmulo e olhar para ver quem é que estava enterrado ali. Enquanto a mim, nunca mais pisei nesse cemitério novamente. Tipo, nunca mesmo. Essa história já faz uns bons anos e graças a Deus eu nunca precisei mais retornar lá. E bom, depois disso, eu nunca mais matei aula na minha vida. Eu fiquei realmente com muito medo. E bom, Leandro, o que você acha que pode ter acontecido? Caso você leia, conta pra mim que eu vou adorar ouvir a sua teoria. Um beijo e obrigada caso ler o relato. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E então, o que eu imagino que possa ter sido é que assim, como aparentemente tinha pouco tempo que aquela pessoa estava enterrada ali, às vezes ela não estava num lugar bom. E às vezes na hora que você encostou no túmulo, você meio que foi, sabe, o seu espírito, vamos dizer assim, pode ter sido transportada pro lugar, tipo assim, que não um lugar que essa pessoa tá, mas talvez um lugar que seja, como que eu vou explicar? Que assim, um lugar que consiga transmitir a dor que aquele espírito que tá enterrado ali, sabe, que aquela alma, né, tá sentindo, pra você meio que saber o que ela tá passando, sabe? Tipo isso, acho que deu pra entender. Não acho que você tenha ido, por exemplo, pro Vale dos Suicidas, mas acho que a pessoa que estava enterrada ali quis que você sentisse o quão ruim era o lugar que ela estava. Às vezes pode ter sido como um aviso, né? Porque igual, querendo ou não, você ficou com medo e parou de matar a aula. Já parou pra pensar que às vezes, se você continuasse ali matando a aula, poderia levar, desencadear alguma situação que aí ceifaria a sua vida e às vezes você ia estar sofrendo no mesmo lugar que ele. Então, às vezes, pode ter sido isso também, sabe? Como uma forma de aviso, tipo, eu não quero você aqui, ou, sabe, assim, igual no outro relato que eu li, né, acho que foi o primeiro relato, que tipo, a entidade deu uma coça pro cara aprender. Então, às vezes, você passou por isso meio como uma forma de aprender uma lição pra você parar de matar a aula. Porque, às vezes, né, gente, a espiritualidade, ela é um pouco agressiva e ela nos mostra livramentos, nos mostra as coisas dessa forma, né? Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Quero agradecer também a todo mundo, né, que tenha tirado um tempinho pra enviar os relatos. E quero agradecer a você que tenha ficado até o final do vídeo. Bom, um grande beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.